Hiro Mashima é um mangaka conhecido por ter feito Fairy Tail, um dos battle shonens mais populares dos anos 2000, e após o término do mangá, ficou conhecido por criar uma nova história com nome diferente, mas que ainda era idêntica a Fairy Tail em vários aspectos, só que se passando no espaço. Eden Zero. O autor de fato parece cair numa repetição de tropos e ideias, e até mesmo Fairy Tail se encaixa nisso, pois antes dele veio Groove Adventure Rave, também conhecido como Rave Master. Rave Master foi o seu primeiro mangá oficial, e apesar de eu gostar muito mais de Fairy Tail por questões pessoais, essa é a sua verdadeira obra-prima. Tudo o que ele tentou executar em suas obras posteriores e falhou, deu certo logo na sua estreia. Do mesmo jeito que Fairy Tail, foca muito na amizade como fonte do poder e da história dos seus personagens, então uma boa parte das lutas são muito resolvidas à força de vontade do protagonista e a sua personalidade gira em torno disso. Também é muito maniqueísta em alguns casos, então durante vários momentos são os heróis bonzinhos com os vilões malvados. Os três protagonistas são muito parecidos com Natsu, Lucy e Grey. Tem conceitos que foram criados em Rave Master e depois passados para os outros como o Ethereum ou até personagens como Blue. Enfim, são muitas semelhanças, mas ainda assim, a forma como tudo é desenvolvido é o grande diferencial que coloca esse mangá acima do resto. Contextualizando, Groove Adventure Rave conta a história de Haru, um rapaz que vive tranquilamente com sua irmã e com um sol falante colado na sua casa que de repente descobre que é o próximo Rave Master, aquele que vai carregar o poder das pedras Rave, que existem para combater o Darkbring, que são essas pedras só que versão maligna, e usadas pela Demon Card, o principal grupo de vilões. No entanto, ele descobre que durante uma guerra de 50 anos atrás, deu merda e o Shiba, antigo Rave Master, se fudeu e elas acabaram se separando em 5 pedaços, então boa parte do mangá é sobre ele indo atrás dessas peças. Além do Haru, os outros protagonistas são Ellie, uma garota que perdeu as memórias e entra numa jornada para se recuperar, e Música, sim, esse é o nome dele, que se junta a eles mais pra frente para ajudar Haru. Existem outros personagens do grupo como Letty, Julia, Griff, Ruby, Belnica, Bonnie e Blue, que é o portador do Rave, mas esses três são os principais e mais interessantes. Com esse contexto eu posso dizer, o início do mangá é bem fraco, especialmente na arte. Eu gosto muito do traço do Mashima em Fairy Tail, mas ele por estar iniciando nessa carreira não conseguia dar tanta personalidade para o seu desenho e não conseguia dar impacto para cenas de luta. O humor também é bem merda, se resume ao Haru ou qualquer outro personagem reagindo a uma cena qualquer com uma careta exagerada. É tipo o humor que One Piece fazia no pré-time skip, só que a cada 3 páginas e seria uma construção para ser engraçado. E nesse caso nem melhora tanto quanto o decorrer do mangá. Não fica mais engraçado, só fica menos chato, já que ele deixa de spamar tanto isso a todo momento. Outra fraqueza desse começo é o próprio Haru. É um personagem que ganha muito em personalidade no restante do enredo, apesar de ser um Natsu só que menos exagerado, mas os primeiros capítulos falta molho. É que nem todo battle shonen que já tenta colocar um conflito dramático bom o suficiente para te prender e deixar interessado pro futuro do protagonista e do resto, mas não consegue fazer muito isso porque o Haru é muito plano. A relação com a irmã é o motor que move ele, mas as coisas acontecem tão rápido que mal dá tempo de desenvolver, então não tem o peso que deveria ter. Pra ser sincero, o mangá só começa a ficar realmente divertido como um battle shonen no arco da Torre de Jin. Até lá, o que me fez ter vontade de continuar foi o mistério da Ellie, que já estava tendo uma pitada de desenvolvimento, e o jeito mágico do Mashima de escrever. Eu gosto dele como mangaka não porque é um gênio em amarrar roteiros e em criar personagens e histórias super complexas, mas sim por ser muito sincero no seu propósito, divertir. O Mashima comentou em uma entrevista que a sua inspiração para fazer Fairy Tail foi o fato de não ter amigos. Ele criou uma história de 500 capítulos apenas porque queria passar como o sentimento de amizade é importante e divertido. Eu sinto isso com o Rave Master também. Às vezes, a falta de detalhes torna ideias que poderiam ser muito boas em pouca coisa, mas em vários momentos é o que torna a leitura boa. É muito leve. Eu quis ler Rave Master porque eu sabia que ia ser um battle shonen padrão divertidão. Agora falando sobre os pontos positivos e até melhores do que Fairy Tail, o primeiro e que mais se destacou pra mim foi a evolução e aproveitamento de personagens. Eu comecei achando Haru muito foda-se e terminei achando um personagem legal, porque os poderes dele acabam variando bastante. É muito foda porque em vários momentos ele com a espada me lembrava o Cloud. Também ajuda o fato de não ser que nem o Natsu, que resolve 99% das lutas principais do mangá todo. Aqui é muito mais balanceado quanto o resto da
entre aspas, guilda, ajuda e é importante pro plot daquele mundo, como a Ellie, que tem muito mais relevância que a Lucy em Fairy Tail. A história dela, apesar de ter algumas coisas meio forçadas para poder funcionar e ter um plot twist, é bem feita. Desde o início já se cria uma relação da Ellie com a Resha Valentine, com o cara do trovão, com os diversos momentos que memórias surgem na sua cabeça, até chegar no arco definitivo que conta tudo. Mas na verdade, em outro arco posterior, a verdade verdadeira é revelada e surpreendentemente faz sentido e agrega aos outros personagens como Sighart, que também é muito legal e é literalmente idêntico ao Jelal. Então tem uma verdade por cima da outra verdade que faz mais sentido e é mais interessante. É meio embolado, mas no fim é legal, justamente porque é bem conectado. É um plot twist em cima de um plot twist que funciona por causa disso. O Muska é o personagem que menos me atrai dos principais, mas ainda assim eu acho massa como o Mashima usa os poderes alquímicos com prata que ele tem. É basicamente a mesma coisa feita com o Grey e o Gelo, só que esteticamente melhor e um pouco mais criativo. Os personagens secundários se destacam mais também. O pai do Haru tem um plot com o pai do Lucia apresentado um pouco antes da metade do mangá, que muda o paradigma do que a gente sabia para aquele mundo, e não só maluquice como o Natsu End no fim de Fairy Tail. O Mashima usa a cartada de duas famílias, dois rivais destinados a lutar, passado de geração para geração, até chegar no protagonista e antagonistas atuais de um jeito honesto, não é ofensivo. A rivalidade, Haru vs Lucia, é construída desde cedo e é bem equilibrada. Em alguns momentos o Haru tem a vantagem, em outros o Lucia surpreende e volta maior. É como uma corrida para ver quem vai chegar no objetivo primeiro, e o autor em alguns momentos tenta dar nuance pro personagem. Então mesmo que ele seja mau e supostamente puro mal, tem uma relação de amor sincero com os pais e nos últimos momentos do arco final mostra que também respeitava o Haru. Outro ponto positivo é que existem consequências reais nessa história. Não é tipo Fairy Tail que bota Makarov morrendo umas 3 vezes mas voltando vivo depois como se nada tivesse acontecido. Quando o personagem morre, na maioria das vezes ele morre de fato. E quando não morre, não é uma situação que estava 100% estabelecido que estava morto, não é uma morte falsa. Consequentemente, tem momentos muito mais emocionantes e marcantes do que Fairy Tail. O próprio Sighart, que eu citei anteriormente, tem uma das revelações mais chocantes e devastadoras do mangá todo, que agrega para a história da Ellie e para a dramaticidade da história. Eu sinto que em Rave Master o Mashima foi muito mais corajoso em todos os sentidos, não só nas consequências, mas nas relações dos personagens também. O romance do Haru e da Ellie, principalmente, é bem desenvolvido desde os primeiros arcos. Não é tratado como um mistério e eles não demoram para reconhecer isso, enquanto em Fairy Tail ele fica no meio termo entre Natsu e Lucy. Ter romance ou não é o que torna a obra melhor ou pior necessariamente, mas o que no caso de Rave Master é bem feito. O arco final é o grande exemplo dessa coragem, por parte de consequências e por parte da conclusão da lore que é feita. Os 3 mangás de Hiro Mashima escalam a um nível transcendental de força. Em Eden Zero, o Shiki está lutando com mães literais do universo. Em Fairy Tail, o Natsu é um demônio fruto de experimento que luta com um demônio que existe há séculos no meio de uma fenda no tempo. Em Rave Master, o Haru e o Lucia lutam num local que reúne as memórias de todas as pessoas que existem e ficam à parte das linhas do tempo existentes na história, sendo que Haru vive uma versão alternativa da linha do tempo oficial. É uma doideira. Se for parar para pensar um pouco nas explicações temporais que o Mashima dá, talvez não faça muito sentido, mas a viagem no tempo aqui é usada de forma mais mística, não é ficção científica, então a falta de uma explicação extremamente lógica não atrapalha. A luta final como um todo, em coreografia, não é tão foda nem nada. Na verdade, a maioria das lutas não destaca muito por isso, é mais pelo hype e pelo embate ideológico que é feito. Haru vs Lucia é muito sobre ter fé na humanidade. Enquanto Haru adquiriu fé nos humanos após fazer vários amigos em busca das pedras Rave, Lucia passou a vida inteira sozinho em busca do seu objetivo após a tragédia na família. Apesar de ser um confronto simples, é o suficiente já que se liga com a lore das memórias que é desenvolvida através da Ellie, que também tem um papel fundamental nesse momento. As memórias em si são o principal tema do mangá, a forma como as memórias moldam que nós somos de fato, acima de outros aspectos físicos. A Ellie passa quase 300 capítulos com crise de identidade. Inclusive, durante o arco que revela o seu passado, acabou me lembrando um pouquinho de Mineko. Não tem nada a ver as duas obras, mas eu não vou dar spoiler. Existe esse conflito de ser uma pessoa nova após ter perdido as memórias, mas ainda ter o eu antigo atormentando a personagem. Ela passa por um caminho de aceitação de sua nova vida após entender o que passou antes. A Star Memory é um agregado de todas as memórias da humanidade, com Endless no seu centro, concedendo o poder de reescrever a história como quiser a quem entrar. Ou seja, as memórias moldam os acontecimentos daquele mundo.
Tematicamente e narrativamente, as memórias se conectam com os personagens e com o mundo. É muito mais sólido do que o Mashima fez nos seus outros mangás. Inclusive, antes que eu esqueça de falar, nesse último arco a arte já tá 1000 vezes melhor do que no início também. Não demora muito para evoluir, mas esse específico tá no auge. Mas infelizmente o traço é muito próximo do inicial de Fairy Tail, então o Haru e a Ellie ficam mais iguais ainda ao Natsu e a Lucy. Então nesse sentido, o traço perde identidade ao mesmo tempo que o desenho fica mais detalhado, fica melhor, simplesmente. Enfim, o arco final é muito foda, mas o melhor pra mim é o arco da verdade da Ellie, que conta a história de verdade verdadeira da personagem. É o meu favorito não só por ela ser a minha personagem predileta do mangá, mas pela forma como expande não só ela, mas como a lore daquele mundo, além de estar no clímax da busca pelas Pedras Rave. O vilão principal do arco, Shakuma, que é da família Hargrove, mesmo do Lucy e do Gale, outro dos vilões principais, tem um dos designs mais fodas dessa história e é o auge da magia. O Mashima conseguiu fazer um mago quase onipotente que não ficou na simplicidade ruim e que não ficou na simplicidade ruim de raio pequeno, raio maior. O cara tem maldição, tem magia de cabelo, tem teleporte, tem magia que lança meteorito, tem tudo. A luta com ele é uma das melhores no sentido de sistema de poder. Em aspectos dramáticos, junto com a última cena do mangá que é linda, o ápice também. Como eu disse, o fato das consequências serem reais acaba elevando momentos assim, especialmente quando sacrifícios de longos anos são feitos. Esse vídeo foi mais uma recomendação e opinião rápida sobre o mangá para apresentar para mais gente, então eu tentei evitar me aprofundar mais em alguns tópicos para não dar mais spoilers. Para quem quer um Battle Shonen simples que diverte, esse vai entregar isso e surpreender em vários momentos. Apesar de eu amar Fairy Tail, tenho que reconhecer a sua inconsistência e afirmo que Rave Master é tudo que o segundo mangá do Mashima, que até o terceiro, deveriam ter sido.